Tá rolando um pouquinho de tensão aí após a chegada do João Silva, né, o filho do Faustão, ao SBT, né? Ele chegou em agosto e já está começando assim a gerar preocupação entre os executivos, né, artísticos, pessoal lá da cúpula, que não está muito satisfeito com o desempenho aí do programa do João nas madrugadas de sábado do SBT. A estreia dele veio com grandes expectativas, mas rapidamente surge agora indícios de que o programa não está mais entregando, né, resultados esperados. Então coloca em xeque o investimento do SBT no filho de Faustão. O programa dele tem impactado negativamente a audiência de Virgínia Fonseca, que faz lá o seu Sabadão. A atração que foi exibida, né, começa antes, mas ali, né, leva o canal a perder, né, uma posição bem complicada no Ibope em diversas regiões do país. Segundo Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a direção do SBT está observando aí cada número e considera mudanças na programação aí para tentar recuperar a audiência perdida, porque não adianta você ter sua audiência em São Paulo, que claro que o mercado publicitário se concentra, né, na grande SP, mas no PNT também é muito importante, né? Quando você perde audiência no PNT, né, é muito complicado, fica muito difícil de recuperar. Então, o que o canal vai fazer? Eles estudam mudar o horário de exibição do programa do João Silva. Deixar as madrugadas ali começando meia-noite, né? Na verdade começa no domingo já, né? Porque é sábado para domingo. Então o João Silva pode ir para os finais de tarde do mesmo dia, dos sábados. Uma janela de tempo menos competitiva ali. Tá? Aí eu não sei se eles iriam tirar a sessão de filmes, o que eles iriam fazer, mas é importante lembrar que Lucas Guimarães, que já apresenta, né, um programa na mesma faixa horária, o Eita Lucas, pode acabar criando ali um desafio adicional para poder organizar, né, a grade de forma assim bem estratégica, sem ter muitos conflitos, porque você tem no SBT aos sábados hoje, né, não tem mais o programa Raul Gil, o programa do Raul Gil, né, acabou. Então você tem hoje notícias, né, que é o SBT Notícias, você tem Cinema em Casa, você tem o programa do Lucas, às 6 horas tem de novo o SBT Notícias, então onde que eles vão encaixar, né, o programa do João? Mas as informações dizem aí que ele pode ir para a faixa da tarde, deixar, muita gente até quando ele chegou no SBT afirmou, poxa, não tem sentido ele estar com o programa de madrugada, pô, tinha que estar, né, de dia. O impacto do programa de João Silva, ele não é só um problema de audiência local. Os índices caem em diversos estados. Então está mostrando que o problema tem alcance nacional. Então há a necessidade de uma ação rápida, porque senão pode ser um efeito aí cascata e começar a cair até em São Paulo, porque ele estreou bem, tá? A emissora, segundo fonte, está considerando aí diversas estratégias para poder reposicionar o programa, incluindo essa alteração de horário, né, colocando ele no final de tarde, algumas ações ali promocionais e o possível também ajuste no formato do programa. Porque o programa do João Silva, né, ele não é uma estreia, né, uma novidade na televisão. Ele já fazia esse tipo de formato na Band, tá? E esse formato que ele faz, na minha concepção, no SBT parece programa de rede TV, porque nem tem auditório. Na Band até tinha, né? Que ele, antes de chegar no SBT, ele tinha um programa lá na Band e tinha auditório. E no SBT o formato até interessante, bem feito, mas assim, não tem auditório, é um estúdiozinho pequeno, então eu acho que em vez dele crescer, ele desceu. Mas, como eu disse, antes de chegar no SBT, ele apresentava o seu programa na Band. E como é que era a audiência lá? Será que era boa? Será que ele explodia? Não. Ele já enfrentava também grandes desafios, também no canal do Morumbi, para poder conquistar o público. Na Band, acho que era mais complicado ainda. Ele registrava alguns resultados ali muito abaixo, né, do esperado. Pra vocês terem uma ideia, na última exibição na Band, o programa alcançou apenas 0,4 de audiência na Grande São Paulo. O número que mostrava a necessidade de ajustes ali no formato e também na aproximação com o público. Ele era exibido aos sábados, depois jogado para os domingos, mas sempre, né, num horário ali que ninguém via, na faixa noturna, bem nas madrugadas. Mesmo com os números fracos, João Silva manteve o otimismo, destacando que
que a repercussão nas redes sociais era um indicador positivo, ou seja, mostrando que a marca do filho do Faustão tinha potencial para poder crescer. Isso quando ele estava na coletiva, ele falou que a audiência de repercussão, assim, visualizações, é mais importante do que o ponto. E inclusive até esse comentário dele, segundo informações, não desceu muito bem com alguns executivos lá. Porque, beleza, você ter ali, quando você faz um corte de um programa na rede social, é muito bom você alcançar milhões de pessoas ali. Mas nem sempre aqueles milhões assistiram até o final, né? Porque essas redes sociais de vídeos curtos, elas contabilizam, né, a visualização de uma maneira muito diferente. Acho que até o YouTube aqui, para você poder marcar, acho que uma visualização tem que ter 30 segundos. Não é igual uma rede social que você vai zapeando ali, entendeu? Mas ele falou que o que importa é a repercussão. Ele postar fazer um corte do programa ali e esse corte gerar muitos comentários. E isso não desceu muito bem, porque numa emissora de televisão ali que precisa de audiência, que precisa de pontos para poder mostrar o crescimento, um sucesso ou até, né, o fracasso de um programa, os pontos eles são sim importantes. Eu sei que, como eu falei, é muito interessante você viralizar, mas nem sempre a viralização é sucesso, é sinônimo de sucesso. Você pode viralizar, mas até o meteoro, né? Uma coisa meteórica, depois passa. Não vai cair duas vezes no mesmo lugar, entendeu? Mas, né, isso foi o que ele falou, é a visão dele ali como apresentador. Ao chegar no SBT em agosto de 2025, o programa, né, é exibido desde então na faixa da madrugada de sábado para domingo. E ele ocupa um horário muito desafiador, né? Tem menor concorrência direta e tal. E isso até para algumas pessoas é visto como algo positivo. Pô, não vai concorrer com ninguém. Então consegue, até na estreia ele conseguiu ficar na vice-liderança, porque recebeu bem da Virgínia, eles fizeram ali bem uma trinca legal, bake-off, até inclusive o dia que teve a estreia do bake-off, com aquela turma clássica, né, a Beca Milano, os outros, né, o Giuseppe Girondino, né, a Nádia Haddad, né, aqueles chefes clássicos, né, porque antes eram outros, a Fabiana Carla, que não deu muito certo, então eles fizeram uma trinca maneira, aí a Virgínia Fonseca também fez uma brincadeira com o pessoal do bake-off, aí depois chamou o João, aí um passou o bastão pro outro, então foi bem interessante, então manteve a audiência, então ele conseguiu ficar na vice na estreia, mas nos outros dias não, nos outros sábados a edição começou a cair, então não manteve aquela audiência alta. Foi um caso, como eu disse, meteórico. Eu tenho aqui os números. Na edição de estreia, o programa marcou 2,4 de audiência. 2,4. Então, assim, para aquele horário, 2,4 é um número muito bom, né, na Grande São Paulo. Mas um desempenho, claro, muito interessante, mas para os padrões, para as expectativas de algumas pessoas, era um desempenho já assim esperado, bem abaixo das expectativas, mas, né, de certa forma a pessoa já estava, né, bem assim, contente porque superou os números que ele marcava na Band, porque ele nunca chegou a 2,4 na Band, só marcava 1, marcava 0, 0,5, então marcar 2,4 no SBT naquele horário era um número maravilhoso, né? Chegou até acho que até pico de 3 pontos, mas na média consolidada marcou 2,4. Aí a segunda edição teve uma melhora, tá, alcançando 3 pontos de média, teve uma leve recuperação, mas ainda longe do ideal para o SBT. Durante as primeiras semanas, os números têm oscilado ali entre 2,1 e 2,7 e leva a direção do SBT a considerar essa mudança aí na grade para poder tentar atrair mais público. Eu acho que seria uma boa ele ter o programa ali de tarde, tá? Mas aí aonde que vão enfiar o programa? Vão tirar a sessão de filmes, que dá uma boa audiência, dependendo, né? Na faixa ali das 3 horas. Acho que das 2, né? Porque o programa do Lucas Guimarães, acho que ele começa às 3h30. Onde que vão enfiar? 4 horas? 5 horas? Podia colocar 5 horas, né? Mas eu acho que realmente ele tem capacidade de sim, de nessa faixa da tarde ter mais audiência do que na faixa noturna. Porque realmente não deu certo. E como eu disse, o formato do programa dele, se vocês assistirem, tem até no YouTube a íntegra, é um formato muito diferente do que ele fazia na Band. Ele não tem nem plateia. Na Band, quando ele estreou lá, ele fazia o programa, acho que no Teatro Fazanos, né? Que era um auditório, né? Tipo de teatro, né? Teatro Fazano, né? Como o próprio nome diz. E aí era bem grande, assim, bem feito até o programa. A audiência não era muito boa, mas era bem feito. E aí no SBT ele vai para lá e aí o programa não tem auditório, é um estúdiozinho minúsculo esse estúdio aí, né? Que é um estúdio do Domingo Legal, que é cortado ali uma parte, é usado só o telão.
pô, ele vai para um canal diferente, um canal maior, que é, no caso, o SBT, que é um canal muito maior, para poder ficar, né, é difícil de entender. Mas ele passou a ser exibido ali, é exibido entre meia-noite e 1 da madrugada, e de certa forma está trazendo ali um certo risco de não manter a audiência conquistada pela apresentadora, porque a Virgínia, ela tem alguns dias aí de pico. No último sábado ela marcou 4,3 e chegou até a liderança em algumas capitais, e o João Silva não consegue isso, ele até o momento não chegou na liderança. Então há necessidade sim de ter mudança. Vocês acham que seria uma boa o programa dele ser exibido na parte da tarde ali dos sábados, tipo 5, 6 horas, ou tá bom na faixa noturna? Eu, na minha opinião, acho que seria uma boa e deveria ter plateia, porque o SBT é um canal de auditório. Aí quando você faz um programa sem isso, você deixa o programa silencioso, tá? Porque não adianta ficar colocando aqueles efeitos de plateia falso, porque as pessoas percebem, e acima de tudo também você deixa o programa ali, sabe? Eu só vi na estreia, depois nem vi mais, sendo honesto. Então, seria muito interessante se, caso essa mudança acontecesse, se é que já não acontecer, porque tudo pode acontecer assim, né, do nada. No SBT é um canal, né, como vocês sabem, muda tudo assim do nada, a gente que cobre televisão é pego de surpresa, mas seria uma boa se ele fosse exibido nessa faixa da tarde aí, mas aí a gente teria que ver um ajuste aí, ter uma mudança na faixa ali, ver onde que seria o melhor horário para ser colocado, na hora do almoço, 2 da tarde, que é a hora onde começam os filmes, né, porque o SBT Notícias acaba 2 horas, aí bota 2 horas, aí entrega pro Lucas, aí vai ter 3 programas de jovens, né, o Lucas, que é um jovem também, né, que é um programa recente, a Virgínia, que é jovem, e o programa do João. Porque antes tinha o ciclo do Tiru, que era com o Tiro Lipa, só que não deu certo, não teve continuidade, porque o patrocinador meteu o pé, e aí a parte das 6 horas foi ocupada por jornal. Mas o que vocês acham? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMOFC, e também no X, que é BastidoresDM. O X é o antigo Twitter. Se cuidem todos vocês e, claro, até a próxima.